Pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Eu sou Cristiane Nogueira, sou psicóloga, conselheira do 16º plenário, e vou fazer a mediação, então, dessa nossa conversa de hoje, em comemoração ao Dia das Psicólogas e Psicólogos, tá? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Que a gente tenha uma discussão bastante rica, produtiva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, dos convidados, da Mariana Tavares, que é uma super referência top. Mariana é uma colega muito querida, né, muito respeitada, e vocês vão ver como que ela é generosa, né, em trazer as considerações para nós. O André Amorim, colega de profissão, de docência, né, aqui da nossa região de Divinópolis, que faz, né, essa discussão da clínica ampliada e da saúde coletiva com excelência, né, a área de pesquisa dele também. Nós propusemos, então, essa discussão, né, como uma ação nas comemorações aí na programação, né, do CRPMG, para comemoração do Dia das Psicólogas deste ano, de 2020. As ações são todas virtuais, então tem algumas discussões ao longo da semana que vão ser nesse formato, né, de um grupo fechado, com um número, né, determinado de pessoas que fizeram inscrição para poder participar. A nossa sala, ela esgotou, né, as inscrições, então só confirma, né, a pertinência do tema. E tem algumas lives que são abertas, né, que não é necessário, então, fazer a inscrição prévia, mas todas essas ações, elas depois vão ficar disponíveis aí para a categoria acessar. Nós pensamos, né, a comissão de clínica e a comissão de saúde mental, álcool e outras drogas, num tema que pudesse interessar, né, a quem está tanto numa comissão quanto na outra. E aí ficamos pensando no contexto contemporâneo, como a nossa categoria tem sido desafiada, né, a inventar, a trazer modos de atuar, de cuidar, né, diferentes dos modos tradicionais que a gente estava, talvez até comodamente, acostumados a ofertar. E aí pensamos, então, né, em discutir clínica ampliada e ampliação da clínica, né, como uma forma da gente perceber também que a clínica ampliada, ela não é só do serviço público, né, é um modo de conceber a oferta de cuidado, e de como que as ampliações clínicas, né, as propostas clínicas, elas exigem de nós também um movimento e uma inventividade cada vez maior, né? Então, sem mais delongas da minha parte, eu vou passar, então, a palavra, né, para a Mariana, para que ela se apresente, depois para o André, e aí depois cada um dos nossos convidados terá 20 minutos para a exposição, e nós vamos, então, abrir o debate. Vocês podem ir colocando as suas considerações, perguntas, contribuições, né? Aí no chat, o pessoal, a equipe de comunicação do Conselho vai nos ajudar a ir organizando, né, essas perguntas, para depois já vir em blocos, né, as questões, tá? As meninas estão colocando algumas mensagens aí também em relação ao certificado, que será enviado a todo mundo que se inscreveu, e aí qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição. Então, Mariana, se apresente, quem é você na fila do pão?
Olá, olá, Cristiane, olá, André, olá, colegas aí de sala. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. É um prazer perceber como que o CRP 04, né, ele vai se colocando novas questões sem recuar, né, frente aos desafios. E então espero estar à altura desse desafio colocado hoje com esse título, né? E falar de mim um pouquinho, assim, o que me habilita a estar aqui hoje, nesse momento, são algumas experiências profissionais, uma participação como consultora na Política Nacional de Humanização, o fato de eu ter tido a possibilidade e a honra de dirigir a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, e o fato de ter sido gerente de gestão do trabalho e da educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e de estar aí há alguns anos da minha trajetória profissional no exercício da clínica. Fui conselheira na gestão passada e estive, então, na organização e coordenação da primeira comissão de clínica do CRP 04 e também na comissão de psicologia das emergências e desastres, além de ter tido uma participação na comissão de ética. Então, essas trajetórias aí aqui me autorizam a estar aqui hoje com vocês, e já de antemão também quero parabenizar e agradecer a equipe de comunicação do Conselho, que é sempre muito solidária, ela chega junto mesmo e parece que saca todas as inseguranças da gente, porque, de fato, assim, é um desafio fazer esse debate, quer dizer, já é desafiador preparar alguma coisa para ver se tem a ver, se encontra sintonia com o desejo de vocês, já é suficientemente difícil isso. E, além disso, fazer isso com essa frieza da tela, sem eu poder captar nada do olhar de vocês para saber se o que eu estou falando tem a ver e faz sentido, e se está despertando algum interesse em vocês. Tomara que a gente tenha um bom encontro, estou com muita expectativa de poder aprender, porque, sem dúvida, essa temática tem me... eu estou ficando muito invocada, estou muito envolvida em entender esses desafios da ampliações da clínica. Obrigada. André, quem é você na fila do pão? Então, boa tarde a todas e a todos. É uma felicidade enorme, né, estar aqui com todos vocês nessa comemoração dos 58 anos, né, da nossa profissão. É uma honraria, né, participar aqui, né, nessa mesa, junto com a Cristiane, junto com a Mariana, junto com todos vocês. Né, já vi que tem alguns rostos conhecidos, né, aqui nessa nossa nova sala, né, de estar, e prazer em conhecer os demais que ainda não os vi ainda presencialmente. Né. Eu sou também, né, mais um psicólogo dos quase 380 mil psicólogos brasileiros, né. Faço uma atuação no SUS desde 2003,
pesquisa, trabalho, né? Atualmente estou como professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, nas disciplinas de psicopatologia e saúde coletiva, né, tentando furar cada vez mais aí esse debate da clínica, né, de romper, né, algumas questões da psicologia que são importantes, né? Então, desejar que nós tenhamos aí uma tarde bem bacana, bem feliz, né, e que seja bem interessante as conversas que a gente vai ter daqui a pouco também. Obrigada pelas apresentações. Então, vou passar, né, no nosso ensaio, na nossa cola, a gente combinou, né, que o André faria a primeira fala. Então, André, você terá 20 minutos, né, para você fazer a sua explanação, não sei se você vai usar algum recurso, e depois a gente retorna para a Mariana, tá bom? Bom, então a proposição, né, que eu trago, né, aqui para esse debate, né, é um apanhado histórico, né, da clínica, né, assim, de onde que ela vem, para onde que ela vai, né, os seus movimentos ao longo de todos esses tempos, né, de reforçar aqui algumas coisas que, obviamente, nós já vimos em algum momento da nossa formação, né, mas trazer realmente algumas inquietações que ela se coloca para a gente, uma vez que o cenário agora é de uma nova compreensão de várias coisas. Tá? A clínica, enquanto um objeto de estudo, um objeto de desenvolvimento, ela deve ser repensada e ser construída ao longo do tempo. Né? Então, a proposição que foi feita, né, mais ou menos fazer esse apanhado, né, de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que que nós temos. E aí, como todo aspecto histórico, ele não é linear, né, já dizia um dos grandes psicólogos que nós já tivemos na história, que é o Foucault, né, que a história é genealógica, tem as suas ramificações, momentos que aparece, some. Então, a história, né, da clínica, que ele, em um determinado momento, se debruçou sobre ela, traz esse aspecto também. Então, o que é que nós tínhamos, né, antes do surgimento da clínica? Né? Nós tínhamos uma organização, né, de vida, né, muito autocrática, baseada nas monarquias, né, aquele estado da espada, né, o conhecimento ainda muito incipiente, né, a maioria das pessoas ainda, né, vivendo à base da subsistência, né, sem condição mínima para se viver. Né? Então, esse conhecimento que nós temos técnico, científico, estruturado, né, ainda não existia. Então, aí a gente está falando, né, assim, de 400, 500 anos atrás, né, ainda recente na nossa história. Então, a clínica, né, ela vai surgir depois, né, que surge primeiro, né, lá a profissão médica, né, que é uma profissão muito forjada, né, no Estado. Né? A medicina e o Estado, elas sempre tiveram uma aproximação. A efetivação dessa profissão, ela surge para que o Estado se torne próximo e que intervenha na vida das pessoas de uma maneira mais sutil e mais interessante. Né? E aí a medicina, inclusive, para ela se constituir enquanto um conhecimento, uma profissão, ela se abarca capturando como seu primeiro grande objeto a própria loucura. Né? As pessoas que estavam ali na sociedade, né, e de repente determinado tipo de conhecimento vira e fala que aquelas pessoas estavam doentes, que precisavam ser internadas, precisavam ser colocadas em outro campo, né? E esse discurso, né, esse logos, esse falar sobre alguma coisa que a medicina apresenta, captura nesse modo de vida que se tinha
né, que hoje a gente vem nomear aí como essa loucura, né? Então, aquele fenômeno humano que se tinha, ela é capturada ainda por uma pseudociência, né, da ordem ainda médica. E a medicina captura também, né, nesse mesmo período, um espaço muito importante que é o hospital, né? Não é a medicina que inventa o hospital, mas ela pega aquele espaço de hospedagem, ainda na época dominada principalmente pelas enfermeiras, né? E ocupa o hospital e traz para dentro do hospital o louco, né? E, como ainda um conhecimento muito incipiente, muito frágil, a única possibilidade para construir realmente um discurso interessante sobre o campo da ciência era utilizar ainda aquele método da observação, né? Então, cabia para a medicina, então, se estruturar, né, ficar de olho, né, nos loucos, né? Que é aquela primeira compreensão que a gente tem de clínica, né, de ficar ao lado do leito, de observar a pessoa. Mas, para isso, né, cabia, então, a pessoa ficar deitada ali por um bom tempo, né, para que aquele conhecimento produzido sobre ela, né, tivesse, ao longo do tempo, essa construção, né? Então, esse primeiro método, né, dessa clínica, né, por falta de outros métodos que se tinha na época, obviamente, necessitava trancafiar as pessoas, e aí dentro de um aspecto muito mais moral do que técnico, científico, e fazia com que as pessoas ficassem por muito tempo, né, dentro das instituições, né, justamente para que aquela observação ainda se produzisse aí algum conhecimento, né? Então, ao longo do período que nós vimos dentro da área da saúde, foi realmente a construção de grandes hospitais para que as pessoas ficassem muito tempo lá dentro, né? E aí, tendo aí como a grande casa da medicina e de um suposto saber, né, os hospitais. Então, nós temos, inclusive, na história de Minas Gerais, né, o Hospital de Barbacena, que foi essa história praticamente todos sabem, né, assim, né, o hospital foi para Barbacena, porque Barbacena perdeu a eleição para ser a capital de Minas, e aí, de brinde, né, do governo do estado, ganhou um hospital, né, que era o centro de sabedoria, né? No Brasil, colônia, né, quando os primeiros reis vieram visitar o Brasil, Dom Pedro, né, construiu um hospital, né? O Hospital dos Alienados, né, hoje, lá, o campus da Praia Vermelha da FRJ, ainda põe na porta lá duas estátuas, né, a ciência e a curadoria, né? Então tem lá, né, essas histórias que a gente conhece muito bem. Então, essa primeira clínica que nós conhecemos, essa clínica de ficar do lado do paciente deitado, né, cabendo então somente ao profissional emitir um determinado discurso. Mas logo em seguida, né, há uma outra necessidade do Estado, né, da nossa vida, que era aumentar, né, fazer com que as outras pessoas, principalmente o Estado, tivesse mais riqueza e produzisse mais vida nas pessoas. Então, os outros conhecimentos dessa época começam a surgir. Conhecimento da biologia, da própria ciências exatas, da própria psicologia, né? Então, o Estado ele começa a demandar dessas profissões para que essas pessoas vivam mais. E, principalmente, que elas gerassem aí riqueza. Então, surge o conceito de homem-espécie, surge o conceito, né, de população, que antes não se tinha, justamente para que houvesse um controle do Estado. E a medicina ocupa, né, desse projeto de ser alguém que vá capturar essas pessoas. Então, o Estado começa a ampliar as áreas da educação, saúde, previdência, né, para que possamos viver mais, né? Neste período, né, então, a psicologia, né, ela inventa uma coisa muito bacana, né, que é o método introspeccionista, né, que é o que nos diferencia, né, das demais profissões, que é aquela questão básica, perguntar para o nosso objeto como ele se sente, né? Então, se antes a medicina só ficava observando ao lado, né, do leito,
a medicina inventa uma coisa muito bacana, que é perguntar para o seu grande objeto, ser humano, que assim, o que você sente? Né? Me fale, não é mais de você, me fale o que você está sentindo. Essa é uma invenção do campo da psicologia que é nossa. Né? Isso é bonito dentro do campo da ciência, e a psicologia cria, né, esse jargão, né, assim, como você está se sentindo? Dentro desse aspecto, né, o paciente ele sai do leito, de certa forma, e começa a ir, então, aos grandes centros. Né? Então, é o sonho das profissões terem, né, um local de ocupação, a medicina tem a dela, o pedagogo tem a escola, e era o sonho, inclusive, da psicologia ter o seu centro, né, preservado. O primeiro espaço foi a nossa clínica privada. E a nossa história nos conta que, ao longo do tempo, né, nós buscamos, inclusive no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, ali como espaço da psicologia. Né? Ou seja, todas as profissões buscando um lugarzinho para estar, para que a população fosse, então, ao profissional. Ou seja, a população está agora solta, de certa forma, nas cidades. Nós, profissionais, temos um centro, né, que é nosso, e nós temos que fazer, então, as pessoas virem até a gente. Então, a clínica, né, ela se torna, nesse segundo momento, uma clínica que tem que se colocar em movimento. Ela tem que produzir na população, inclusive, essa necessidade que elas busquem em nós, profissionais, né, uma resposta para o sofrimento que elas apresentam. Então, cabe, neste momento, né, a essa clínica agora um pouco mais dialógica, né, e este paciente que sabe, né, da sua doença, que ele precisa falar do que ele está sentindo, né, o psicólogo e os profissionais da saúde começaram a utilizar essas novas tecnologias para ocupar este momento. Né? E aí ele tem que, inclusive, se colocar dentro de um sistema capital, do profissional autônomo e buscando esse novo tipo de compreensão. Né? Dentro do campo da psicologia, o profissional tem que começar a produzir, inclusive, o desejo do outro, né? Para que ele busque a sua atenção, de certa forma. Né? E aí, né, vai usar de todas as estratégias possíveis para esse momento. Mas nós sabemos que o Estado evolui, inclusive a demanda da saúde evolui. Né? Mais recentemente, aí, de questões de 20 a 30 anos atrás, né? Não criamos um grande problema dentro da área da saúde, das intervenções das pessoas, que eram que, né, as pessoas somente irem às clínicas, aos hospitais, aos espaços, não estava sendo suficiente para resolver o problema apresentado pela população. Precisava, né, em contrapartida, então, uma intervenção mais forte, né, das políticas de Estado e das profissões, para que nós, inclusive, devemos ir em direção a essas pessoas. E aí é um terceiro momento que a clínica precisou apresentar, né? De nós, profissionais, sairmos do nosso espaço sagrado e irmos em direção às pessoas. Porque essas grandes questões, os grandes problemas estão onde as pessoas vivem. Então a gente cria, né, os conceitos de território existencial, os conceitos de territorialização, desterritorialização. A subjetividade não é mais uma coisa estagnada, né? A gente começa a falar, então, de processos de subjetivação, a gente começa a falar, né, de que temos que conhecer a realidade da população. Né? Então, para isso, né, assim, o Estado compreende que o problema da vida ele é muito maior do que o problema que a ciência consegue articular. Né? Então, a clínica se coloca em crise nesse momento, né? Porque ela tem que sair do seu campo de um certo suposto saber, né? Ela tem que, né, se reorganizar e se compreender novamente, e ela tem que voltar para o campo da vida. Né? Então, a saúde ela se vê nesse determinado momento, né,
tem um texto do Gaston Wagner, que é bacana, que ele fala assim, erramos, né, na construção da organização do SUS. Nós temos que ir agora saber qual é a realidade, a existência das pessoas para que a gente invente uma nova política. E aí começam as novas invenções. Então, vem a estratégia de saúde da família, né? Aí vem o programa de atenção domiciliar, aí vem acompanhamento terapêutico, aí vem visitas domiciliares, aí vem o matriciamento, né? E aí vem para nós profissionais irmos ao encontro dos outros também, né? Então, as nossas profissões, elas têm que começar a dialogar com as outras. Então, nós profissionais da psicologia temos que saber de epidemiologia, temos que saber, né, do que as outras ciências estão falando, temos que saber, né, de gerenciamento, temos que saber de educação, a gente tem que saber agora de um monte de coisa para que a gente compreenda um pouco mais da vida delas, né? Então, nós que atuamos hoje no SUS, né, estamos nessas políticas de ampliação, é justamente isso, né? E essa ampliação da clínica é dessa ampliação conceitual, né, não ficar só do leito e perguntando para as pessoas, mas a gente ir lá onde as pessoas estão para compreender o que se passa da vida delas, né? Então a gente vai, né, tem um consultório na rua, né, para que a gente faça intervenção, né, nas cenas de uso, por exemplo, a gente começa a fazer as visitas domiciliares para saber da organização da família, né? Então, aquele conceito, né, do indivíduo puro, cristalino e límpido cai por terra, porque agora ele está muito borrado, inclusive a nossa profissão. E aí vários autores da área da psicologia já começam a trazer isso desde 2000, 90, né? Aí a gente tem Magda de Menstein, João Leite, né, vários autores falando que, né, do campo da nossa formação, não dando conta da tragédia humana que tem se apresentado para a gente, né? Nosso conhecimento não está dando conta. A nossa formação não está dando conta da realidade, né? Ou seja, a gente está precisando voltar para a rua, ter esse outro conhecimento, como o próprio nosso teórico já vinha apontando faz tempo, né? E aí, nessa captura, nessa nova ida da rua, né, as nossas profissões se tornam profissões públicas, né? Porque, né, é interessante, tanto para o Estado que nós estejamos dentro dessas políticas, nós criamos, né, também lá na década de 80, da década de 90, a psicologia, né, enquanto um compromisso social, né, toda a psicologia social, lá, né, essa tese da Silvia Lane, né, ou seja, nós temos que compreender essas realidades, né, nós nos tornamos figuras públicas, né, tanto que, né, né, os psicólogos foram para a televisão, foram para o rádio, né, no MGTV a gente assistia a segunda do médico, a terça do psicólogo, a quarta do advogado, a quinta do fisioterapeuta, a sexta do holístico, né? Então tinha, né? A gente estava nesse espaço. A gente construía esse diálogo com a população, a gente apresentava desde um momento interessante, né? Que a gente precisou se jogar, né, na vida. E aí, neste novo cenário, né, essa clínica se explode, né? Então a gente vê um monte de novas abordagens, novas construções, né? Pessoas fazendo, inclusive, muitas maluquices, né? Tentando criar conexões, né, inovadoras, vamos dizer assim, dentro desse cenário, e começa a apresentar discursos, né, minimamente interessantes, né, para a gente não utilizar outros adjetivos, né? E hoje nós temos um outro problema, né, que é um movimento que já vem acontecendo, mais recente, né? Na minha memória, pelo menos assim, nos últimos 10, 15 anos, que é uma realidade da nossa vida, que são a utilização das tecnologias informacionais, das tecnologias de informação e comunicação, né? E nesse ano elas se mostraram
fundamentais para a vida da gente, mas que são parte da nossa vida desde 2010, né? Que eu me lembro. Ou seja, né, os smartphones da vida, né, os smartwatch, né? Então acaba que isso virou uma extensão da vida da gente. Então esses aparelhos se tornou, né, aquele ato profissional cliente, né? Há várias profissões que já vêm utilizando essas tecnologias faz tempo, principalmente a utilização, né, dos telefones, né? Os telefones, os relógios, né? Os relógios que, desde a invenção do celular, caíram de desuso, agora acharam uma ótima função para os nossos relógios, né? Eles servem de marcadores, né, da nossa saúde, inclusive. Eles criam esse registro, né? Da pressão arterial, batimento cardíaco, do sono, né? Quanto que você andou ou não andou, né? Então, esse conhecimento, né, ele traz algum outro problema, que é o conhecimento principalmente do campo dos signos. Então, a gente precisa ter uma linguagem tecnológica, né, dos dados, né? A gente tem que ter um conhecimento, né, das redes sociais, das escritas, das novas formas de relacionamento que hoje se dão, né, pelo WhatsApp, pelo Tinder, pelo Facebook, pelos outros aí que eu não faço a mínima ideia que tem, mas que um monte de gente está usando, né? Então, o pessoal do direito fala que, né, isso atravessou vários processos, inclusive, né? Então, hoje, nós profissionais estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí, todas as profissões precisando, inclusive, regularizar isso, né? Como que isso vai se dar com os nossos profissionais? Então, isso surge o problema da autoexploração, né, dentro do mercado de trabalho, né, com as uberizações, com os trabalhos plataformizados, né? Já vi recentemente diversas plataformas que cobram do psicólogo um valor mensal para que ele se coloque lá e que as pessoas busquem um atendimento online dele, né? Então, essa é uma realidade que a gente tem, né? Assim, tinha uma portaria do Conselho Federal de Psicologia que fala de que a gente tem que pesquisar as tecnologias de informações. Esse ano, uma portaria liberando, né, o atendimento online, por exemplo, né? E isso, né, colocando para a gente, então, esse homem, né, esse humano logarítmico, né, que agora a gente tem que começar a compreender, né? Então, se hoje a gente não está podendo ter muito contato, né, com as pessoas, com a clínica da observação, a clínica de ir, né, hoje nós temos que utilizar uma clínica, né, virtual, digital, através das nossas tecnologias presentes, né? Então, isso tem sido parte da vida da gente, né? Então, nós temos visto, né, inclusive com o jargão do você pode fazer, né? Tem aí os tutoriais do YouTube, né? Tem aí as maratonas, né, do Netflix, né? Então, temos aí, né, os diversos conteúdos, inclusive de monetização, né, da profissão, né? Assim, eu acho estranho, né, porque é uma coisa nova, assim, alunos recém-formados, a primeira coisa que ele faz é abrir um canal no YouTube, né, para que ele ganhe dinheiro no acesso das pessoas, ou seja, ele vende um determinado produto que as pessoas, inclusive, não sabem, né, do seu valor, do seu preço e da qualidade daquele produto, né? Então, isso hoje se instituiu, de certa forma. Então, esses movimentos, né, da clínica, eles apresentam para a gente, de certa forma, todo o tempo, né? Então, tem gente que ainda vai fazer uma clínica da observação, uma clínica do movimento, uma clínica de ir ao encontro, hoje a tecnologia, né, enquanto essas funções, né? E é por isso que a gente tem que trazer, né, dentro desse aspecto importante da clínica, né, sempre, né, as questões éticas, as normativas, as nossas construções, mas sempre pautando hoje, né, assim, que a vida, né, assim, a dinâmica da realidade, ela tem sido maior do que a clínica tem conseguido acompanhar. Então, esse é um grande problema que a gente tem, né?
de estar junto, né, e produzindo as coisas hoje numa velocidade muito maior do que a gente fazia anteriormente. Bom, então essas as primeiras provocações, as primeiras inquietações, né, assim, agradeço a disponibilidade de vocês e logo em seguida a gente entra para os demais debates. Obrigado. Obrigada, André. É bacana, né, a gente pensar de como que o mundo contemporâneo, né, mostra que não cabe mais esse modelo de uma clínica estanque, né? Mariana, a palavra então é com você. Bom, obrigada, André, pelas suas reflexões aí, e acho que a minha fala vai um pouco no sentido de, sei lá, vai por outra vertente, né? Conforme a gente tinha ensaiado mesmo. Então, o título, né, desse nosso encontro virtual de hoje, Reflexões e Desafios sobre as ampliações clínicas e cuidado em saúde mental. Bom, então eu acho que a primeira coisa a dizer é que nesses tempos, né, que estamos vivendo a maior crise sanitária, humanitária, epidemiológica e política, né, nesse ano de 2020, a necessidade de escolher por esse compromisso social da psicologia se torna ainda mais evidente. E é muito bom saber como que a psicologia, como ciência e como profissão, ela se dobra sobre si mesma, conforme o André foi mostrando, né? E ela se autoriza a se ampliar, né, frente a esses desafios. A psicologia tem sido muito desafiada nesses últimos tempos. Ao formular o título desse encontro hoje, foram colocados lado a lado, né, os termos saúde mental, clínica e suas ampliações, e cuidado. Então, que intuições a gente pode dividir e somar a partir do encontro, deste encontro de palavras e deste nosso encontro? Bom, a atividade clínica é aquela, no campo da psicologia, que aposta e investe na singularidade. Não só no modo de sofrer, mas também no modo de encontrar saídas éticas. Tradicionalmente, a clínica é entendida como aquela atividade, como uma atividade individualizante e despolitizada. Então, nesse sentido, é preciso dizer que é preciso conferir uma nova dignidade à clínica, no sentido de romper determinadas estereotipias e retirá-la, né, dessa concepção dura de setting, e fazer cair essa dificuldade de acesso a ela, como se ela pertencesse a um determinado grupo. Nós voltaremos a esse ponto. Não é mais possível pensar a clínica como a prática que retira ou camufla o aspecto político ou coletivo de determinadas vivências. Além de várias questões que a clínica tem que lidar, nós temos hoje, neste momento histórico, alguns sintomas que convém prestar atenção, que eles vão chegar para o campo da clínica.
a sensação de desproteção, os jorros de angústia, as depressões, as perdas de perspectiva de futuro, aquilo que alguém chamou de personalidades pós-traumáticas, que é diferente um pouquinho do estresse pós-traumático, a sensação de vulnerabilidade, as diversas violências, muito especialmente as violências domésticas, processos de melancolização, a percepção do tamanho, da espessura do outro com quem convivemos dentro de casa, a densidade de cada um, o ruído das crianças e, por fim, o tabu da morte. Teremos também que lidar com essa espécie de maquinaria da morte. Bom, voltando aqui para os termos que estão no nosso título, né? A saúde mental. Saúde mental aqui, vou dizer que não estou entendendo a saúde mental como uma construção idealizada no campo da determinação do que seja o saudável. Nesse sentido, é importante dizer que a saúde mental não é uma norma a ser prescrita, nesse sentido de que faça assim, que a sua saúde mental aumentará, ou de que, em tempos de isolamento social, é preciso fazer tais e tais comportamentos em prol da saúde mental. Eu estou dizendo que a saúde mental, não sendo norma a ser prescrita, ela é uma intervenção política. Não vou dizer também aqui, abordar as questões dos princípios da luta antimanicomial e da mudança cultural da bandeira, né, por uma sociedade sem manicômios, e nem de todas as ameaças que estão colocadas a essa bandeira hoje. Esse debate é enorme e eu tenho certeza que esse ciclo de debates vai dar a essa discussão o devido destaque. Bom, então ficaremos aqui no entendimento de que saúde mental é uma intervenção, estamos no campo da intervenção política. Da mesma forma, a clínica, estamos aqui lidando não na clínica como uma oferta de tratamento, mas como um método e uma ética. Então, clínica e saúde mental têm esse compromisso ético, político, de fazer falar, sem uma régua e sem uma métrica que avalie certas ou erradas as escolhas subjetivas. Bom, acho que comemorando esse novo aniversário da psicologia, eu acho que a gente tem que também fazer esse voto, né, à nossa profissão, de que esperemos que nós, como profissionais da psicologia, esperemos que nossos atos sejam potentes contra alguns retrocessos que silenciam, comercializam, transformam em mercadoria e exploram vidas, e até mesmo definem quais as vidas valem a pena e quais são descartáveis. Leonardo Boff tem um livro que se chama Saber Cuidar. Esse livro é de 1999. Lá ele afirma: não temos cuidado, nós somos cuidado.
E sem cuidado, não seguimos vivos. E ele identifica os campos a cuidar. Esses campos são cuidado com o planeta, cuidado com o nicho ecológico, cuidado com a sociedade sustentável, cuidado com o outro, cuidado com os pobres, oprimidos e excluídos, cuidado contra todas as formas de violência, contra as mulheres, contra a população LGBT, e aí agora LGBTQIA+, contra negros, contra as minorias. Cuidado com o próprio corpo, cuidado com a cura integral do ser humano. Cuidado espiritual, cuidado com a morte. Boff, ele antepõe o modo de ser cuidado e o modo de ser trabalho instrumental. São duas coisas muito diferentes. Segundo ele, sem cuidado, deixamos de ser humanos. Não sei até que ponto, se já é muito banal essa história, mas cuidado ela é uma figura, uma entidade mitológica que estava brincando com a terra, moldou a terra e criou ali uma forma humana. Aí tem toda a trajetória, que não é o caso de contar, mas que, então, para definir que nome teria aquele molde, a terra disse, já que essa forma a mim voltará, quero que ela tenha meu nome, e então é humus. Isso é muito, muito potente, eu acho que esse mito ajuda muito a gente a compreender como somos seres de cuidado. Leonardo Boff faz também a pergunta de quem se deve cuidar, se o cuidado é uma espécie de amor ao próximo, se sim, quem é o próximo, e isso quer dizer que se a gente vai amar ao próximo, o próximo será que é o igual a mim? É aquele que está próximo a mim? Então, nessa trajetória de tentar entender de quem cuidar, é que a gente então chega de que deve-se cuidar de todo sujeito de direitos. Então, nesse sentido, todo sujeito de direitos é meu próximo. Ou mais certo ainda, sendo ou não sendo meu próximo, tendo ou não tendo amor a ele, o outro é um sujeito de direitos igual a mim e igual a nós. Assim, cuidado é um projeto civilizatório. Por oposição, todo não cuidado é barbárie. Então, o cuidado é uma ética. E o cuidado é preciso a gente enunciar como o cuidado como um bem público. Ainda segundo Leonardo Boff, cuidar é levar a desigualdade a sério. E aí, por isso, né, juntando lá na conversa, a minha conversa com a conversa do André, é preciso dizer, não é possível pensar em uma clínica neutra. Importa pensar em uma política da clínica que propõe analisar as múltiplas determinações presentes em seu contexto. Por esses motivos, são constantes e necessários alguns questionamentos sobre esse fazer. Aonde que a clínica está? Quem a busca? Quem a faz? Para quê? Qual é o poder da clínica? E como lidar com esse poder que se estabelece aí? Então, é uma afirmação importante essa. A clínica envolve poder. Esse poder, ele precisa ser um poder
para atualizar as potências daquele sujeito ou sujeitos que a buscam. Então, a concepção de clínica como exercício encerrado, emparedado, um pouco claustrofóbico, que é aquela clínica que o André dizia, que a pessoa vai até ela, clínica quase como uma metonímia, clínica quase sendo igual a consultório, né? Então, essa percepção de clínica que é realizada dentro de 4 paredes reais ou metafóricas, né? Essa concepção deve ser ultrapassada. A clínica está nas ruas, está na RAPS, está nos abrigos, está na educação, está na defesa civil, está ali onde haja sofrimento. Sofrimento humano, onde haja busca de reconhecimento, demanda a um outro, por um lado, e de outro lado, uma capacidade de escutar. Continuando nessa coisa de colocar lado a lado essas palavras que vocês botaram no título e me deram um trabalho para juntá-las, né? Tentando adivinhar o que será que vocês pensaram na hora que propuseram esse título, eu pensei assim, eu vou lançar a mão de 2 concepções de clínica ampliada, para pensar nessas ampliações que vocês falaram no título. Uma é o dispositivo da humanização e a outra, a clínica ampliada vinda da psicologia crítica. A clínica ampliada, um dos dispositivos formulados pela Política Nacional de Humanização, entende essa ampliação no contexto da compreensão ampliada do processo saúde e doença, que é o que o André já disse também. A partir do reconhecimento da complexidade do processo de produção em saúde, a clínica ampliada ela vem propor um novo processo de trabalho em saúde, em que cada disciplina sabe que a doença acontece em um determinado sujeito, sendo que não existe um saber universalizante, que é isso, né, de outra forma, que o André disse, né, a clínica ela tem essa fratura e não é mais possível a gente pensar na saúde coletiva como esse saber fragmentado de que cada um faz o seu pedacinho. Então, a clínica ampliada é essa clínica que vem juntar e promover essas sínteses singulares sobre aquele determinado sujeito que se apresenta. Então, essa concepção é que vai trazer a possibilidade de um negócio que os tais projetos terapêuticos singulares, que não são projetos terapêuticos de um sujeito, né? A singularidade do projeto terapêutico, ele tem a ver com aquele coletivo, com um determinado saber dentro de uma comunidade. Então, a clínica ampliada e o projeto terapêutico singular aumenta a grupalidade e o senso comunitário. Ao ouvir do sujeito a sua própria história, surge um lugar em que o profissional de saúde ocupa um poder deslocado da centralidade. E, a partir da clínica ampliada, há uma proposição de vida e de autonomia, e uma abertura para o imprevisível. Essa é uma das concepções de clínica ampliada. A outra, eu vou trazer aqui um artigo que me foi gentilmente oferecido e indicado pelo querido Milton Bicalho, também ele próprio uma referência aí no campo da psicologia mineira e brasileira, que é um artigo de Ana Paula Dettmann, Elizabeth Aragão e Lília Margotto, de 2016. Elas publicaram um artigo que é uma perspectiva da clínica ampliada, as práticas da psicologia na assistência social.
onde é proposta uma interlocução entre psicologia e política. A clínica, então, é entendida como intervenção política que envolve, na prática, as possibilidades de transformação do sujeito e da sociedade. Então, ela é ressaltada como estratégia de potencializar a vida e não de conformar com a sobrevida. Nessa perspectiva ampliada de clínica, que ultrapassa, que vai muito além do conceito de indivíduo e compreende questões coletivas e políticas, observou-se as relações de poder presentes nas práticas de controle da vida, que é o biopoder, que André também fez referência, e, ao mesmo tempo, as práticas de resistência que se constroem. As relações políticas são entendidas, então, como jogos de força e poder. O biopoder como poder de regular a vida, como forma de estruturar o campo de ação dos indivíduos. O que isso, então, tem a ver, essas duas concepções de clínica ampliada, tem a ver com os nossos desafios de agora? Todo profissional de saúde deverá estar atento à produção subjetiva advinda das perdas, dos lutos e da vulnerabilidade. E aí, trazendo para esses desafios e reflexões que estão no momento, né, chegando, né, aí eles estão em ato, né? São questões que estão aí pulsando. Se a gente está num processo, de um jeito ou de outro, de um modo ou de outro, nós estamos vivendo momentos, processos de luto, de enlutamento. Assim, se, como Freud definiu, que o trabalho do luto é o trabalho de retirada da libido sobre a perda de um objeto, e se poder, a partir da elaboração, a partir desse trabalho do luto, redirecionar para outros campos, poder retomar, tocar novamente a vida, assim como esse trabalho é subjetivo, íntimo, ele é também, hoje, um processo coletivo. Daí ganha toda a relevância a importância do conceito de clínica ampliada. Ele, então, deverá ser tratado nos aspectos de determinação social e a gente deverá ter toda escuta às estratégias de resistência ao biopoder, que retira a potência de vida. O trabalho de luto, ele precisa ser acolhido nos seus aspectos singulares de cada sujeito e nos aspectos coletivos, para que não seja um luto à deriva. E penso que essa é uma reflexão muito necessária nesse momento, que as populações que estão em sofrimento pela Covid, aonde elas vão, a quem endereçar essa dor? Então, o papel das políticas públicas aí também, nesse papel de ter esse acolhimento, não só do luto pela perda, pela morte, mas dos projetos de vida, dos modos de vida, das expectativas, a perda de um amor, a perda de um pai, de uma avó, ou a perda de um futuro. Nesse sentido, a clínica,
ela pode ser entendida como o processo de buscar a voz de cada um, de tornar cada sujeito ou coletivo capaz de emitir a sua própria voz. Mas a clínica também pode ser entendida como oferta de palavras. E aí, por isso, o trabalho tão bonito de grupos como, de projetos como Inumeráveis, Santinho.org, o Relíquia.rum, Women in Times, Infinito, Morte Sem Tabu, são várias iniciativas, os diversos memoriais que vêm sendo feitos, eu entendo que são estratégias clínicas e têm seus efeitos. Por isso, eu queria dizer aqui, nesse momento em que a gente está discutindo a clínica ampliada, eu acho que valeria a pena, e pensando também aí no Foucault, que o André nos trouxe, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer uma espécie de política do luto em direção à esperança e ao trabalho do luto como um investimento na vida. Eu penso que a gente vai ter que aprender com Carlos Drummond de Andrade, que a gente vai ter que aprender a humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a serena, insuspeitada alegria de conviver. Bom, eu fiz essa articulação, é uma proposição de juntar esses temas, e espero que tenha feito algum sentido, e é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Muito bom. Obrigada, Mariana. Muito profunda, muito sensível a fala dela, né? Eu estou tentando acompanhar um pouco o chat aqui, gente. Parece que a gente não tem questões assim. E a ideia é que agora a gente possa dialogar, né? Então, quem tiver alguma questão que queira colocar aí, né? Ou a pergunta, ou então, como a Nádia fez agora, né? Pedir a inscrição da fala. Então, vou passar a fala para a Nádia Cristiane. Pode falar, Nádia. Ela está falando? A gente não está te ouvindo, não. Estão me escutando? Agora. Essa coisa é danada, desobediente. Bom, primeiro, eu queria agradecer ao encontro em tela, né? Quando a Cristiane começou a provocação, né, colocando qual que era o lugar na fila do pão, eu tinha isso sempre como muito duro para mim, que depois da morte, né, da Marielle Franco, da charge, quem que era Marielle Franco na fila do pão, eu sempre me remetia a esse mal-estar. E hoje, né, quando a Cristiane colocou, eu consegui pensar numa outra questão, que foi lá no Largo de São Bento, eu na fila do pão do Mosteiro de São Bento, um pãozinho delicioso, pão de maçã. Então, só por isso, já valeu esse encontro. E ainda, escutando a Mariana, escutando o André, principalmente escutando esse encontro das palavras, né, Mariana? Uhum. Essa possibilidade de escutar.
E pensando, então, se esse outro é um sujeito de direito, né, a clínica, né, da ordem da ética e da política, quanto a gente despotencializa com o discurso da empatia no lugar do discurso da alteridade, né? Esse discurso do empático, da clínica empática, dos sermos empáticos, o quanto isso tira alguns do cuidado e do direito, né? E se a gente tivesse, né, toda a discussão de uma clínica da alteridade, aí sim a gente não teria postos sujeitos de direito. E escutando a tua fala, na verdade, eu escuto a ética da sensibilidade, né? E a ética da sensibilidade que a gente não desvia o olhar nem a escuta do sofrimento. Mas era isso que eu queria, que eu fiquei refletindo. Fui lá, deu tempo de pegar um café e lembrar do pão de maçã. Muito, muito. Agora vou fechar aqui. Então, assim, eu vou dizer que quando eu falo, né, quem é você na fila do pão, ou na noite, né, remetendo o podcast das meninas, né, do Mamilos, assim, que é um podcast muito legal, que trabalha muito a questão da democracia, da sororidade, para mim é uma referência. Então, é assim, é um pouco a gente se reconhecer, né, num lugar que todo mundo fica, né? A gente é mais um, no final das contas, assim, não tive a intenção de, né, de remeter ao mal-estar, né, da Marielle, nem dessa lembrança, assim. Mas que bom que é possível também ressignificar, né, o nosso lugar na fila do pão. Posso falar? Vontade. Então, eu queria também agradecer a Nádia, que é uma pessoa que tem me inspirado muito também, e dizer que ficou faltando. Ela criou um Museu da Esperança, que está no Instagram, aí esses negócios, eu não sei como é que faz não sei nem como é que é o endereço, mas é isso, é Museu da Esperança. Nessa perspectiva, que eu acho que aí, assim, para a gente chegar na esperança, para a gente chegar na potência de vida, tem que ser o caminho por dentro. Por isso que eu estou dizendo, brincando aí por uma política do luto, por uma política de elaboração das perdas como potência de vida. Então, queria agradecer a Nádia também, e essa coisa que ela fala que é muito legal, que é não recuar o olhar, voltando lá para o começo da fala do André, a clínica do olhar, né, e a clínica também da escuta, né? Então, a gente não recuar. Eu acho que é essa convocação, né, que eu acho que o 04 nos faz. Não recuemos frente a esses desafios colocados nesse momento. Acabei. A gente tem uma pergunta. Posso fazer? Sim. O Val Kleber Oliveira Moura, ele está perguntando. Então, pelo visto, poderia ser considerada, segundo a palestrante, que toda psicologia é social e clínica e que toda psicologia é clínica e social? Bom,
acho que aí a pergunta foi para mim direto, né? Se André quiser pegar, eu acho que não posso dizer que em todas as teorias, toda psicologia seja social. Acho que o entendimento a partir do momento que a gente lida com o conceito de sujeito e não com o conceito de indivíduo, de produção de subjetividade, a gente está apontando para essa fratura dentro do sujeito. Não existe esse indivisível. Somos divididos. Se somos divididos pelo outro. E aí sim, essa constituição subjetiva obriga a colocar que toda psicologia é social. Toda psicologia é clínica? Bom, eu diria que tudo aquilo que toda intervenção que gera efeitos de mudança, de potência, de vida e de singularização, esse é um efeito, eu poderia, talvez formulando aqui, é um efeito clínico, mas não vou dizer que toda psicologia é clínica. E aí, sim, se toda clínica é social, acho que toda clínica que parte do conceito de sujeito como dividido, como atravessado, como sempre sendo esse sujeito de um mal-estar, de algo que não cai bem, de algo que não encaixou direito, nesse sentido, toda clínica, e aí a terceira pergunta, né? Toda clínica é social, nesse sentido. André, você quer contribuir? Eu tenho inscrito, ainda vai sair daqui a um tempo, isso é uma preocupação que eu tenho dentro do campo da psicologia, que eu consegui nomear da seguinte forma, assim, a gente tenta, assim, eu vejo um pouco da psicologia hoje com duas figuras. É uma figura assim, de uma tentativa de colocar uma psicologia dentro de uma planilha de Excel, e uma outra tentativa de construção de uma psicologia como se fosse uma partitura de música. Botar a psicologia dentro de uma planilha de Excel é pensar assim, as linhas teóricas da psicologia como se fosse uma planilha de Excel, né? Então tem a linha teórica de uma, passa para a linha, tem outra linha teórica, passa para outra, tem outra linha teórica. Que é o que a gente faz na academia, tentando uma tentativa de uma ciência dura, né? Que é o que a gente trabalha dentro da academia, isso facilita a vida da gente. Entretanto, hoje eu tenho gostado mais da psicologia como música. Né? Quem já sabe da música sabe que as coisas sobem e descem. Né? Então tem uns momentos, inclusive, de silêncio, tem uns momentos de que às vezes os dois campos de uma determinada estão no mesmo espaço, né? Então a gente não sabe de quem que é quem. Eu tenho me preocupado muito com a tentativa assim, de a psicologia é isso ou aquilo. Né? O próprio Deleuze já apontava isso lá em 2000 pouco. Né? Eu acho que a gente tem que explodir um pouco isso, sabe? E conseguir, inclusive, vibrar um pouco mais disso. Né? Então, acho que a psicologia cabe ela falar que ela transita pela clínica, ela transita pelo social, ela transita por um monte de coisa. E hoje eu vejo, sim, que há uma tentativa de todas as abordagens teóricas transitar muito por isso. Né? Aquele jargão, assim, sair um pouco da caixinha. Eu acho que nós estamos num momento epistemológico, cultural, né, assim, de que há, né, como a Mariana falou, assim, algumas pessoas, né, algumas políticas, né, que são de morte, mas, né, assim, há uma produção muito mais interessante que a gente tem que levantar, que é da vida também, e que é desse corpo que vibra. Né?
desse corpo, assim, né? Já que nós não podemos nos tocar, nos abraçar aqui, né? Pelo menos a gente pode se vibrar. E nessa vibração, cabe eu pensar numa psicologia que é feita numa partitura e que não é feita na planilha de Excel, né? E aí eu sou muito mais assim. Então tem coisas que da clínica vão vibrar no social, tem coisa social que vai vibrar na clínica. Vai depender do investimento que cada um tiver a fim de fazer. Amplia a clínica, amplia o social. Tem coisa que anda junto, tem coisa que não. Como que a gente vai saber disso? Assim, hoje estamos pedindo inovações, sair da caixinha, né? De nos colocarmos em vibração. Eu acho que essa eu acho que vai ser uma nova tendência, uma nova construção que a gente precisa fazer, né? Enquanto, né, na fala da Mariana, assim, eu acho que todo o discurso dela cabe, né, assim, numa construção muito mais vibrante do que estruturada, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, né, dentro, obviamente, dos princípios éticos que a nossa profissão nos coloca, mas vamos vibrar. Né? Eu tô nessa, né, perspectiva atualmente. Vamos vibrar. Né? Vamos conversar um com o outro. Acho que é uma tendência que a gente precisa fazer no campo da psicologia, muito mais de conversas. Assim, me preocupa, né, essa tentativa, né, científica de uma psicologia muito amarrada, né? Assim, enquanto professor, acadêmico, está nesse campo, hoje eu estou muito mais afim de borrar as coisas do que colocar a psicologia dentro de uma caixinha. Isso aí. Estamos juntos. Tem duas perguntas aqui. Uma é da Ana Paula Dias pedindo, né? Ela está perguntando como funciona na prática a clínica ampliada. Assim, eu acho que é uma pergunta muito, né? Muito ali certeira, porque eu acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? E a outra, Mariana Matos, está perguntando, né, sobre as clínicas de rua que exigem um acolhimento e um cuidado grande, pedindo, né, para que possa se falar também desse tipo de clínica. É para mim a pergunta? Vou lá primeiro? Pode ser os dois, um fala um pouco e o outro fala também, né? Aí já vou falar, porque como são blocos de perguntas e o povo, né, está um pouco tímido, já vou então acrescentar uma terceira, né? Gostaria de ouvi-los um pouco sobre a prática profissional em se tratando da importância do trabalho em rede e em equipe. E falassem sobre conhecer o território do qual o usuário atendido faz parte. Como isso agrega na prática? Então, clínica ampliada, clínica de rua, né? E trabalho de equipe, trabalho em rede no território. Assim, é tudo, né? Uma coisa se junta na outra. Talvez, acho que a pessoa que melhor vai saber responder essa pergunta é a Cristiane. Bom, mas eu não me furto. Mas eu proporia a Cristiane... Eu posso arranhar, né, contribuir. Estamos aí falando dos dispositivos da política, né, da RAPS. Então, acho que pode ser legal, queria te ouvir. Assim, eu tenho para mim que quando você traz o Leonardo Boff, né, e vai trazendo, né, que o cuidado, nós somos o cuidado, né, que todas as pessoas, elas precisam e merecem ser cuidadas, né, assim, como eu trabalho na política pública, né, e os nossos maiores desafios são as pessoas, né, com misérias somadas, né, assim, quanto mais vulnerabilidades, né,
menos dignidade, mais violação, né? E o que a gente tem a ver com isso na clínica? Tudo, né? A não ser que eu acho que clínica é dar remédio e dar um atestado, essas formas reducionistas, né? Mas pensando na existência dos sujeitos, né? Eu penso que é indissociável. E depois que eu caí na política pública, né? E eu mergulhei mesmo, né? Eu não consigo mais conceber a clínica de uma outra forma, né? Nem no consultório, ou muito menos no consultório. Né? Eu não sei mais como não trabalhar compartilhando o cuidado com um colega de outra profissão, né? Sem pensar em construir uma rede de apoio para essa pessoa, sem pensar a inserção da pessoa no seu território de pertencimento. Assim, eu acho que é um grande desafio nós da psicologia entendermos que ainda que esses preciosos conceitos, né, eles venham da saúde coletiva, né, isso não está restrito ao campo da política pública, né? São conceitos e é um modo de operar e conceber o sujeito, é um modo outro. Então, eu acho que ou a gente se apropria disso e vai levar isso, né, como a Débora Noal gosta de falar, na nossa caixa de ferramentas para trabalhar, né? Não tem como, gente. Na política pública eu trabalho assim, mas lá no meu consultório particular é diferente, assim. Acho que é uma concepção mesmo, é uma visão de mundo e é um modo de ser psicóloga, né, no campo da prática. Então, para mim, faz todo sentido, assim, aí quando pergunta, né, por que a gente precisa... Por que é importante, né, o trabalho, considerando o território? Gente, porque o território, né, é parte de mim, é parte do que eu sou enquanto pessoa, né? Então, como que o profissional que está cuidando de mim, que está cuidando das minhas vulnerabilidades emocionais, inclusive, né, não vai se interessar por onde eu transito ou por onde eu parei de transitar, né? Não só no campo geográfico, mas do ponto de vista das relações, né? Onde eu me conectei, onde eu me desconectei. Então, para mim, é indissociável, né? Quando eu estou dizendo isso, eu digo com muita tranquilidade que isso vale tanto para o campo privado quanto para o campo público, né? E aí o desafio da gente pensar a clínica de rua, né? É a gente se despir do jaleco, se despir, né, da fantasia de psicóloga clínica, ou sei lá o que é que seja isso, né? Porque eu acho que tem uma glamorização, tem uma idealização, né? Eu observo isso, as pessoas se vestem de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que é a gente se despir, né, de formas de estar, né, no mundo, para ir ao encontro do outro de uma forma mais horizontalizada. É muito simples, né, e se dispor ao encontro, mas realmente é complexo e exige da gente um cuidado grande, porque vai exigir da gente ir ao encontro de tantos outros. Não é só da pessoa que está na rua, né, mas para eu garantir cuidado para essa pessoa, eu vou ter que chamar uma galera, eu vou ter que chamar a rede, eu vou ter que chamar a equipe, né? É trabalhoso, né? É trabalhoso, mas vale a pena, né? Vale a pena trabalhar. Assim. Não sei se contribuir, né? Mas é o que eu acredito e o que eu vivencio. Me parece que como essa foi a pergunta sobre como funciona na prática a clínica ampliada? A clínica ampliada, né? O cuidado na rua e a rede, o território e a equipe. Tá. Assim. Porque tem uma coisa que eu acho que não é do campo da saúde mental, é da saúde coletiva, que é uma experiência muito linda e eu acho que nos ajuda também a fazer essa transposição, que é a clínica ampliada na prática, que é o grupo mocinhas, sinhazinhas,
puxa vida, agora parece que eu vou esquecer o nome, que é o grupo de mulheres hipertensas, usuárias de benzodiazepínicos, de uma unidade básica de saúde de Belo Horizonte, na regional leste, que havia, então, essa busca sistemática, rotineira, daquelas mesmas mulheres, pelo mesmo benzodiazepínico e pela mesma não redução dos índices de hipertensão. A equipe resolve, então, tomar para si esse problema, faz uma conversa, faz uma reunião com essas mulheres e, então, decide-se por uma estratégia de potência de vida, que foi as mulheres, então, se reunirem e elas próprias, no espaço da unidade básica de saúde, meninas de Sinhá, elas, então, criam estratégias de ensinar receitas, de ensinar o crochê, uma ensina a outra a ler, a outra ensina a cantar. Aí elas criam esse grupo que se apresenta pela cidade inteira, que é um grupo que canta e que canta músicas dos territórios existenciais de origem dessas mulheres, e aí, com isso, assiste-se, então, à redução desses níveis de uso excessivo de benzodiazepínico, e essas pessoas, então, têm uma outra aposta na vida. E esse é um exemplo entre vários, é que como eu estive, né, no SUS BH há alguns anos atrás, os meus exemplos são mais antigos, mas eu tenho a impressão que exemplos como esse surgem aos montes. Isso é clínica ampliada. E isso reúne os dois conceitos que eu trouxe aqui, tanto aquele que aposta na resistência e que vai contra o biopoder, que é esse poder que regula e que esquadrinha a vida e que silencia, quanto no sentido da soma das disciplinas para construir um outro saber. Uma forma bacana também da gente pensar um pouco, né, disso tudo que a Cristiane falou, Mariana, é de uma inversão do modelo de saúde, né, assim, do administrativo, né, que a clínica ampliada se apresenta. É sair daquele modelo de gestão de saúde baseado muito mais no tecnicismo e na burocracia e na bateção de meta, né, que nós temos ainda dentro do serviço, e faz essa alteração, né, para que o serviço de saúde ele deve ser centrado no usuário. Isso amplia a clínica, porque não, quando a gente pensa no modelo centrado no usuário, não é o profissional que determina, né, o processo de atendimento ou a própria produção do mundo do cuidado. É o usuário que produz. O usuário produz a rede. O usuário produz esse contato. É essa ida, né, ao encontro das pessoas. Então, a clínica ampliada é essa alteração daquela clínica burocrática, naquela clínica que as pessoas vão ao local e passam lá, faz o agendamento, faz a consulta, faz, né, o projeto terapêutico prescrito por alguém, e essa alteração vai para o usuário, constrói a sua rede, ele constrói a sua responsabilidade, ele disputa o projeto terapêutico, né, com o profissional da saúde. A clínica ampliada, ela coloca a população, a vida, como primeiro lugar para um projeto de construção de saúde, né? É o que o Sérgio Arouca já falava, né? Quando a gente tinha o prazer de ir no Ministério da Saúde, né? Muitos anos atrás, né? Quando o Ministério da Saúde ainda produzia muita coisa interessante para a gente, eu lembro disso, né? Tinha uma faixa na porta do Ministério da Saúde que dizia isso, né? O que é o objeto, né? O que a saúde brasileira quer é transformar a vida das pessoas. Isso é lindo, isso é bacana, né? Colocar as pessoas como responsáveis.
Isso altera, né, justamente todo esse campo de prática. E, né, não é mais uma determinação, né, do que é para ser uma política de saúde, são as pessoas que definem, isso cai nisso na prática, né, do que, como se trabalha uma clínica ampliada, né, porque a gente tem que, o usuário, ele não é mais de determinado profissional, né, como a gente escuta, esse é vinculado à médica, esse é da enfermeira, esse é de não sei quem. Agora, a população é que usufrui dos profissionais, isso é importante, né? Então, nessa clínica, na prática, toda a equipe ela é responsável pelo atendimento, né? O que acontece é justamente o referencial técnico, né? Se, obviamente, que a população escolhe alguém que ela tenha mais afinidade, que vai auxiliar ela nessa produção do seu cuidado. Então, isso que é uma proposta que se tem, né? Então, todo mundo tem uma suposta horizontalidade dentro do serviço de saúde. O que é o matriciamento, né, proposto, né, e aí o nasce como uma proposta que se tinha, né, dele funcionar? O matriciamento está muito próximo, né, ao que a gente aprendeu no matriciamento da matemática, vocês lembram? Né? Então, tinha uma coluna cheia de número e outra coluna cheia de número. Né? Então, o que acontecia? Uma coluna, né, eram os profissionais. Né? Então, tinha lá o psicólogo, o físio, o fono, né, outros nutricionistas, estão na rede. Né? E o outro lado, né, seria as outras instituições, né, o posto de saúde, né, a unidade de pronto atendimento, consultório na rua, equipe SF. Né? Então, aqueles profissionais, eles não estariam vinculados a uma única unidade. Eles rodariam, né, a cidade, eles ficariam por uma ampliação maior de território. Né? O matriciamento, né, como diz os próprios pensadores da teoria do matriciamento, era uma gambiarra, né, uma vez que, né, não poderia, e era o sonho de todos nós, todos esses outros profissionais estivessem na saúde da família. Né? Que é um sonho, inclusive, nosso da psicologia, e hoje tem demanda para que a gente seja um profissional da equipe de saúde da família. Já que ainda não estamos oficialmente, estamos em prática em várias outras partes, né? Então inventa-se, né, essa teoria para que o profissional da saúde, que o profissional da psicologia ele esteja vinculada a alguma coisa dentro da área da saúde para que ele possa realizar o seu trabalho. Né? O consultório na rua, né, não é de rua, é um consultório na rua, né, ela é uma estratégia recente, né, para que algumas pessoas não vão à unidade de saúde. Né? Não só os moradores de rua. Né? Então, os usuários de álcool e outras drogas, né? Assim, tem outras pessoas que estão andando pela cidade, que estão ali realizando outras atividades. Né? Então, para que a gente desenvolva também uma tentativa, né, de intervenção nessas pessoas, a gente coloca a equipe na rua. Né? E supostamente quem deveria fazer isso era, né, a equipe de saúde da família. Como ainda não se implantou a equipe de saúde da família para todo mundo, né, em todos os lugares, a gente vai inventando estratégias, né, de ocupar esse espaço. Né? E hoje, né, já tem, principalmente aí nos serviços privados, né, o atendimento online. Deve estar aí. Né? Quem tem a oportunidade de ver o GNT lá, o Saia Justa, né, a propaganda do hospital chiquérrimo lá, que faz agora atendimento online, né? Agora você tem um médico online à sua disposição, né? Né, isso vai chegar no SUS também. Né? Então vai chegar para a gente, vai estar perto da gente, né? A nossa casa, segundo previsões, é o novo espaço de intervenção da saúde. Que antes era um espaço privado, ainda protegido, vai se tornar um novo local de investimento da área da saúde para fazer essa ocupação. Se nós não ficarmos
resistentes a este movimento também, né? Que já acontece, né? Programa de atenção domiciliar, internação domiciliar, a casa nossa, que seria o último refúgio privativo, né? Está sendo ocupado, né? Fiquemos atentos a esse movimento também, né? E que mais? E aí nós temos diversos projetos de psicólogos e psicólogas, né, nessa clínica ampliada, né? Por exemplo, dentro da equipe de saúde da família, a gente tem a compreensão, né, que é um embate que a gente já teve muito por aqui, que tinha se preconizado, tem portarias do Ministério da Saúde que dizem disso, que um psicólogo na área da saúde faz um atendimento de 40 minutos. Então, se ele, né, então numa semana ele deveria atender 30, ele deveria fazer 30 atendimentos psicoterápicos, né? Mas o Ministério da Saúde, ele não determina que esses 30 atendimentos semanais sejam atendimento de consultório, porta fechada individual. Não determina isso, ele não fala isso, né? E aí abre espaços para a gente fazer essas invenções. Se eles querem uma ficha, né, de 30 atendimentos, né, eu posso fazer um grupo como de meninas de 100A para mulheres hipertensas, eu posso fazer um grupo com adolescentes, eu posso fazer atividades diversas dentro do posto de saúde, onde em 1 ou 2 encontros eu bato essa meta facilmente. E os outros determinados horários, eu posso fazer um monte de atividade interessante, né? Inclusive, algo que é obrigatório para a equipe de saúde da família fazer são as visitas, né? E não deve ser só para o agente comunitário de saúde, é para todos os profissionais fazerem. Vai pedir para um psicólogo fazer uma visita domiciliar, né? A dificuldade que é em determinados espaços e determinada postura profissional dele, né? Então, é dessa demanda que nós estamos falando, né? De que, né, este profissional, e aí nós sabemos das fatalidades das vidas das pessoas, que é muito mais rico e produtivo para um profissional da psicologia fazer uma intervenção direto na casa da pessoa. O problema, como nós sabemos, né, ele é complexo, o fenômeno ele é grande, ele envolve várias pessoas, né? Muito mais interessante ele fazer essa intervenção no domicílio. Isso envolve, em diversos momentos, eu posso falar isso, um monte de exemplos que a gente já presenciou, de que o paciente chega com uma demanda e na hora que a gente vai ver um problema complexo da família, né, e precisamos fazer a intervenção dentro da casa, dentro da família, e não levar para dentro do posto de saúde. Isso é uma clínica ampliada, por exemplo, né? Isso é o que a gente encontra hoje de grande demanda dos serviços de saúde. Eu vou ler aqui a última pergunta que apareceu até agora e vou passar para a Paula, tá? A Paula Coure pediu a palavra. Foi falado aqui em relação ao luto, né, citado pela Mariana, elaboração dos diferentes lutos. Há diferentes manejos dentro do campo clínico e social? É uma pergunta. Paula, eu vou passar para você e aí você assume o meu posto, como a gente já tinha combinado para fazer o encerramento. Obrigada, Cris. Ai, gente, eu estou completamente encantada aqui. Eu tenho tantas perguntas, tantas coisas, assim. Mas eu queria, assim, escutar um pouco de você, da minha pergunta. Aí depois eu viro mediadora, tá? Porque a Cris vai precisar sair um pouco antes, mas eu queria escutar de vocês um pouco uma coisa que eu tenho me incomodado muito, que é esse desafio da gente pensar tudo isso que vocês trouxeram, que, por exemplo, me toca,
ou quem está presente aqui, de alguma forma, repensa a prática, repensa de novo. Mas uma coisa que eu tenho me inquietado é como dialogar ou pensar e provocar os colegas que ainda não estão ou não descobriram essa possibilidade, esse lugar da psicologia. Porque eu penso que a gente que se propõe a escutar o que vocês trouxeram hoje e incomodar e repensar a prática, a gente está, de alguma forma, caminhando e todo dia reconhecendo que a gente precisa reinventar, né, essa psicologia. Mas, então, só para concluir, a pergunta é isso, assim, o que vocês têm pensado, assim, em termos de diálogo com essa categoria que está lá ainda, né, nessa clínica burocrática, nessa prática engessada, nesse discurso descolado da política, ou discurso do coletivo, discurso descolado político, né? É isso. Essa pergunta para o professor, né? Ah, é? Para mim? Ó, nesses meus anos de prática, né, de psicologia, assim, eu tenho certa... aliás, vou refazer aqui. Tem uma palavra, né, assim, que sempre me incomodou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que nos últimos anos eu tenho concordado bastante, né? Então lá fala assim, olha, que nós temos que ser tolerante, né, com as outras pessoas, né? E aí eu pergunto assim, não, mas por que a gente não tem que ser respeitoso, né, que a gente deve fazer uma intervenção, né, bonita, interessante, né? Porque hoje, assim, já, nesses meus cabelos brancos me apresentam um pouco disso, em que tem gente que não está afim de muita coisa. Inclusive os nossos colegas psicólogos, né? Tem muita gente que não está afim de algumas coisas. E é de direito, né? Não serei, né, marxista para dizer que essas pessoas estão alienadas, né? Já caio aí numa vertente mais recente, né, da teoria, né? De dizer que, olha, né, assim, há uma produção, há uma intenção das pessoas para serem isso, né? Tem algo que os faz estar ali que a gente tem que tolerar. Mas, na minha posição, né, a Mariana apontou, enquanto docente, alguém que tenta fazer, né, diversos trabalhos, e aí, né, felizmente, num lugar que promove, né, assim, algumas interlocuções bacanas, eu tenho me colocado dentro de um campo de resistência, que não é fácil, porque a gente toma chibatada também para tudo que é lado, né? Quantas vezes a gente já foi para secretarias de saúde, para espaços públicos, né? E aí, assim, reuniões tensas, né? Mariana já foi diretora de escola, a gente sabe que o ambiente universitário é tenso, reuniões com secretaria, de vez em quando a gente fica pé da vida, mas mesmo enfrentando as adversidades, eu me coloco ainda até hoje dentro do campo da resistência, né, para promover algo que seja interessante, né? É o que ela falou um pouco da Nádia, assim, eu acho que a gente não pode olhar para o lado, olhar para trás, não pode deixar com que algumas outras coisas avancem, né? Então, acho que tem um papel nosso, ético e político, né? Eu acho que isso a gente vai construindo com o amadurecimento da vida, da profissão também, e há algumas posições que são inegáveis e são hoje inegociáveis mais, né? A defesa da vida hoje é algo inegociável. Não podemos negociar mais, né? Aquela tese, né, que a gente escutava, a verdade é fluida, né? Gente, tem algumas verdades que são verdades verdadeiras, né, e hoje não se alteram mais. Não podemos recuar em aspectos disso.
Aqueles colegas que querem fazer um grande investimento, estamos aqui, né, o conselho está de portas abertas, creio que tem um monte de gente bacana, feliz para produzir um monte de coisa legal, né? Essas pessoas precisam fazer um movimento, assim como nós fazemos o movimento também para essas pessoas, falam assim, olha, nós estamos aqui, queremos que vocês venham para cá, né? Então, para determinados momentos, né, os novos movimentos da clínica se coloca assim, olha, de vez em quando eu tenho que pegar a pessoa aí pela mão e fazer junto com ela, né? Não é aquela tese, né, que tem que esperar o outro no tempo, né? Gente, tem determinado momento você pega alguns pelas mãos e vão, pelas mãos e vamos, né? E tem alguns que no meio do caminho, né, aqui eu, né, um caso de um grupo de adolescentes que eu trabalho aqui, a gente apresentando um monte de coisa bacana para os adolescentes, ampliando, né, o mundo subjetivo, possibilidades de vida, e um deles disse assim, olha, isso que vocês estão me apresentando é legal, mas eu não tenho energia, minha condição de vida, o universo no qual eu estou não me permite fazer isso. E a gente assim, pum, né? Perdi não porque eu não tive força, né, para fazer isso. Aliás, eu não tive força, porque a condição na qual ele vive é muito mais aprisionante, muito mais perversa, né, que nós temos. E aí nós que estamos lidando com o público, com o aberto, nós sabemos que há condições de vida que realmente são foda, que é difícil. Então, para os nossos colegas que querem produzir algo bacana, estamos aqui disponíveis, e para aqueles que não querem, né, quando quererem, estamos aqui disponíveis, né? Até lá, né, a gente fica na torcida para que queiram. Se não quererem, né, pelo menos quando encontrar com a gente na rua, né, assim, dá um aceno, obrigado, né, um abraço, né? Desejo-nos boa felicidade para os trabalhos que a gente desenvolva, né? Então, hoje, pelo menos, eu acho que essa um pouco desse cenário que a gente enfrenta, assim, muito realista, né? Eu queria só dizer uma coisa assim também, que estamos num campo muito tenso, né? É um campo de escolhas, e o nosso entorno está aí, né? Essas tecnologias, a psicologia de Excel, né? E as psicologias de aplicativo, e aí, né? E a gente está vendo aí todas as reduções do campo da clínica, não como potência de vida, mas como criação de metas, né? Que também não quero abrir esse novo debate, que é um campo que reduz completamente e traz para o campo da psicologia uma hipótese de que o psicólogo pode ajudar os sujeitos na busca do sucesso, né? Enfim, nós né, não estamos aqui para dizer, para ter esse aspecto moral, eu acho que é um convite mesmo, e acho que o que é bacana é a gente também não sair de uma radicalidade, que eu acho que em certos momentos vai ser necessário mesmo explicitar que há diferenças radicais. E se houve momentos em que o apelo, né, o momento da reforma sanitária, o momento da criação do SUS, o momento em Belo Horizonte da municipalização da rede, que foi um momento muito efervescente, nem sempre isso continua, e a gente tem que, eu acho que é isso, assim, manter-se como o pessoal
da saúde mental fala, né, nessa delicada radicalidade. Então, gente, acho que o pessoal aqui continuou, né, com os elogios, acho que isso foi ao longo de toda a fala, e muitos agradecimentos, e estou com essa tarefa aí de caminhar para finalizar, né, esse momento nosso, e assim, dizer para vocês que, de fato, foi o tema que eu mais esperei, e estou com essa tarefa de finalizar com a sensação de que era isso que precisava, nesses tempos tão difíceis, de escutar vocês dois. Então, hoje eu estou falando em nome, né, da Comissão de Psicologia Clínica, estou falando em nome da Comissão de Ética, dos lugares que eu estou no Conselho, né? E também acho até que posso dizer para vocês, enquanto coordenadora de curso, porque também fiquei, enfim, me provocou muito até nesse sentido, né? Que psicologia que a gente está formando, que profissional que a gente está pensando, né, ao longo desses 5 anos que eles ficam com a gente. Então, de coração mesmo, agradecer Mariana e André, que prontamente atenderam o nosso convite. Vocês são referências mesmo para a gente. Eu acho que é isso de escutar vocês, de nos sentir provocados, de repensar, de pensar de novo, de nos criticar enquanto profissionais, para pensar de novo nossa prática. É isso, né? Então, uma gratidão enorme em nome do Conselho Regional de Psicologia. A gente agradece imensamente a vocês. E as declarações de amor, Mariana, vão pelo WhatsApp em particular depois. Porque, como está sendo gravado, a gente mantém a formalidade. Manteve, né? Desejo, gente, uma ótima semana aí. A gente ainda tem muito tema bacana aí. Fiquem atentos e atentas, né? À programação lá no site do Conselho. Um abraço e valeu demais.